Para vender é necessário entender a necessidade do cliente. Olhe para a necessidade do seu cliente. Se você gosta dos meus vídeos, curta, compartilhe, dê like, você me ajuda. Quando o cliente vem à nossa frente, um dos primeiros processos, sempre que eu vou ensinar, quando eu vou fazer um treinamento com um funcionário, eu digo, entenda a situação. Entender a situação é 90 a 95% da resolução. O processo de venda ele é igual. Você entender a necessidade do seu cliente é 95% do processo da venda. O cliente muitas vezes ele chega com ideias difusas, ele não sabe te explicar exatamente o que ele precisa comprar. Normalmente ele vai chegar diante de você com uma necessidade que precisa ser suprida. O processo da venda é simplesmente você oferecer um produto que atenda às necessidades que o cliente tem. Esse é o processo de venda. Parece misterioso? Parece? Não. O processo de venda é simples. É você oferecendo uma solução para o problema que o cliente tem. Todas as situações. Venda de comida, o cliente tem fome, o cliente tem a necessidade de ter prazer se alimentando e você vai vender comida. O cliente precisa se vestir, você vai apresentar uma roupa. O cliente precisa se apresentar bem em situações sociais, você vai vender uma roupa da moda, você vai vender uma roupa mais estilosa. O cliente precisa dormir, precisa de um pijama. Você está sempre no processo de venda suprindo necessidades. Então, quando você entende a necessidade do cliente, fica mais fácil o processo de venda. Consegue perceber essa nuance? Então o cliente vai chegar e ele vai contar uma história muitas vezes difusa. E você vai precisar fazer perguntas para o cliente para entender exatamente o que ele precisa. E aí depois de entender exatamente o que ele precisa, você vai saber e muitas vezes você vai entender, poder vender para o cliente. Uma vez um cliente chegou na minha mesa lá do banco e ele veio buscar um empréstimo. Ele queria um empréstimo, eu fiz uma simulação, eu calculei, o empréstimo estava caro, provavelmente não aprovaria pelo perfil de renda dele. Era um bom perfil de renda, mas a necessidade do empréstimo era de um valor muito alto. Tá? Mas aí nós começamos a conversar. Entendemos que ele estava fazendo uma reforma no seu imóvel, tinha um projeto de engenharia, tinha um valor guardado, ele não precisava do valor integral para a reforma, ele tinha uma parte, o imóvel estava quitado no nome dele. Quando eu percebi que aquele cliente poderia ser suprido por um consórcio. Então eu falei para aquele cliente, olha, na sua situação, um consórcio a gente faz com carta dobrada para você poder ter um lance embutido, você joga o recurso que você tem, você vai contemplar rapidamente esse consórcio, que o que ele tinha também era pressa. Basicamente, em 22 dias ele estava com a carta contemplada e pronto para fazer a sua reforma. Eu entendi a necessidade daquele cliente, eu pude apresentar um produto que se adequava à realidade que ele tinha. E ele saiu. Ele queria um empréstimo, ele saiu com um consórcio, ele vai pagar, ele pagou 3 a 4 vezes menos do que ele pagaria na parcela do financiamento, porque o consórcio era muito mais barato. Mas era necessário entender, porque o que ele queria, o que ele veio verbalizando que ele queria, era um empréstimo. Eu poderia simplesmente dizer para ele, não aprovou, não deu certo, volte outra hora. Mas por entender a necessidade do cliente, eu pude apresentar a ele um outro produto e ele fez a compra. Às vezes o seu cliente ele vai chegar com uma ideia difusa e você vai precisar entender exatamente o que ele precisa. E uma vez que você entendeu o que ele precisa, você vai saber no seu portfólio se você tem um produto que atenda o seu cliente ou não. Entenda a necessidade do seu cliente. Essa é a chave para você vender mais e ser bem sucedido na área de vendas. Curta, compartilhe, dê like, comente, você me ajuda. Abraço!